Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos resolver mais um exercício de física sobre equilíbrio aqui, ó. A figura abaixo ilustra uma situação de equilíbrio, ou seja, está tudo paradinho, tá? Com a corda do centro exatamente na horizontal. Então essa corda aqui, ó, fala da tração T2, exatamente na horizontal. O bloco A igual a C pesa 25 newtons. Então ele deu já direto peso, tá? Ele não deu a massa para calcular o peso, ele já deu direto o peso, que é massa vezes a gravidade. Os dois blocos, o A e o C, têm 25 newtons. E o bloco B pesa 60 newtons. O bloco B pesa 60 newtons. E o ângulo alfa é 45 graus. Cuidado que aqui teve um erro, né? Ele colocou alfa em 45, mas ele mostra só o ângulo φ e o ângulo θ, né? Na verdade, esse ângulo θ é o que ele pede. Esse φ aqui é esse 45 graus, tá? Ele escreveu errado aqui. Ele escreveu φ, na verdade, deveria escrever alfa, né? Então, no fundo, esse daqui que é 45 graus. Determine T1 mais T2 mais T3 mais T4 e o valor do ângulo θ. Então, ele quer esse valor do ângulo θ e aí preciso calcular a tração dessa corda que é T1, a tração dessa corda que é T2, a tração dessa corda que é T3 e a tração dessa corda que é T4, somar tudo. Ver qual que é a resposta aqui e qual que é a resposta do ângulo, tá? Vamos começar com a mais fácil, que é T4. Se eu pensar aqui só nessa parte aqui, ó, só em relação ao bloco C, tem duas forças atuando aqui. Tem a força peso do C e tem a força T4, ok? E está em equilíbrio. Então, perceba que aqui nesse ponto só tem duas forças atuando, o peso de C e o T4. E o que acontece? Como está em equilíbrio, que se só tem duas forças em sentido oposto, o módulo delas tem que ser exatamente igual. Ou seja, o T4 tem que ser igual ao peso do C. Então, a gente já tem que o T4 é igual ao peso do bloco C. Qual que é o peso do bloco C? 25, né? Ou seja, eu já sei que o T4 é 25 newtons. Calculei o T4. Dá para calcular o T1? Dá para calcular o T1. Vamos calcular aqui o T1. Vamos pegar agora esse ponto aqui, ó. Que forças que eu tenho, ó? Eu tenho a força de tração aqui, que ele não fala nada, eu vou chamar só de T, tá? Essa é a única corda. Ah, essa e essa aqui também não aparece, né? Vou chamar essa daqui de T. Tem o T2 para cá e tem o T1 para cá. Então percebe que eu tenho aqui três forças atuando nesse ponto. A tração dessa corda, tá? O T2 para cá e o T1 para cá. Esse T1 eu posso decompor em duas forças, né? O T1Y e o T1X. O que acontece? Como está em equilíbrio, então esse T1Y tem que ser, ó, o que está na vertical? T1Y e o T. O que está na horizontal? T1X e o T2. Então esse T1Y tem que ser exatamente esse T, tá? E o T1X tem que ser exatamente esse T2. O módulo, na verdade, tá? Só o sentido do vetor módulo, direção igual, desse e desse, né? Só que são sentidos opostos. Esse T tá fácil, porque esse T aqui, no fundo, o que ele está carregando? Ele está carregando esses dois pesos aqui, tá? Tanto A como o C. Então, o módulo desse T vai ser o quê? 25 mais 25, 50 newtons, tá? Então, para baixo, eu tenho 50 newtons. Então, esse T1Y também tem que ser 50 newtons, tudo bem? Então, eu já sei o T1Y. Então, qual que tem que ser o valor de T1 para o T1Y ser 50 em módulo, para que fique em equilíbrio? Como que eu calculo o T1Y? Bom, a gente tem o ângulo aqui, ó, vamos pegar aqui esse triângulo, ó. Esse triângulo aqui, a gente sabe que aqui é o T1, a gente sabe que aqui é o T1Y, tá? Eu tô pegando esse triângulo aqui, ó. Aqui é o T1, aqui é o T1Y e o T1X está aqui, ó, que é o mesmo tamanho que para cá, né? Aqui tem o T1X. E eu sei que esse ângulo aqui é 45 graus, tá? Vamos já colocar direto. É o seguinte, esse é um triângulo retângulo. Esse ângulo 45 está do lado do TY. Então, o Y é o cateto adjacente ao 45 e o X é o cateto oposto. Lembra que o cateto adjacente vai com o cosseno, tá? Então, no caso, o T1Y
ele vai ser T1 vezes o cosseno desse ângulo de 45. E o T1x vai ser o T1 vezes o seno de 45, tá? Se você pegar lá, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, seno é cateto oposto sobre hipotenusa, o cateto adjacente é o T1y, a hipotenusa é o T1, passa o T1 multiplicando, você vai chegar nesse daqui. Ah, o cateto oposto é o T1x, a hipotenusa é o T1, passa o T1 multiplicando, vai chegar nisso daqui, tá? Então a gente já sabe como calcular, se a gente soubesse o T1, era essa forma que a gente calcularia o T1y, tá? Então vamos escrever aqui, ó. A gente tem que o T1y, vou escrever de novo, o T1y é o T1 vezes o cosseno de 45. Só que esse T1y, eu sei que ele tem que ser o módulo dele 50. Lembra por que o módulo do T1y tem que ser 50? Para anular esse T aqui para baixo, que tá, ó. Essa tensão aqui dessa corda é a soma desses dois pesos aqui, que é 50 newtons, tá? Então esse T1y tem que ser 50, porque está em equilíbrio. T1 vezes cosseno de 45. Então, para você achar o T1 é só passar o cosseno de 45 dividindo. Então, o T1 vai ser 50. Eu só mudei a ordem, o lado, tá? Coloquei o T1 primeiro, mas continua a mesma coisa, né? Se eu colocasse 50 sobre o cosseno de 45 aqui antes do T1, né? Seria a mesma coisa. T1 é igual a 50 dividido por cosseno de 45. Então, quanto que é o T1? Vamos lá. 50 dividido por cosseno de 45 dá 70,71. 70,71 newtons. Ok? Achei o T1. Então pronto, achei o T4. Vamos marcar aqui, ó. Eu já achei que o T4 é 25 newtons. Eu já achei que o T1 é 70,71 newtons. E dá para calcular também já o T2, tá? Vamos calcular o T2? Vou colocar esse 25 newtons aqui para baixo, ó. Vou calcular o T2 aqui. A gente tem, olha aqui, ó, que o T1x é igual a T1 vezes seno de 45. Só que é o seguinte, o T1x, nesse ponto aqui, ó, só tem duas forças horizontais, o T1x e o T2. O módulo de T2, como está em equilíbrio, então o módulo de T2 tem que ser exatamente o T1x. Tá? Como está em equilíbrio, qualquer ponto que você pegar, sempre tem que ter forças resultantes zero. Então, nesse caso, como a força resultante é zero, incluindo a força, o componente x da força resultante vai ser zero. Então, ou seja, esse T1x tem que ser exatamente o T2 para esse ponto aqui ter força resultante zero. Então, esse T1x tem que ser exatamente o T2, tá? Para anular o T2 aqui, senão esse ponto estaria indo para lá ou para cá, né? Se o T2 fosse maior, está indo para lá. Se o T1x fosse maior, estaria indo para lá, ok? Se for igual, aí sim está em equilíbrio, por isso que tem que ser igual. O T1x tem que ser igual ao T2. O T1 eu já sei que é 70,71, falta só multiplicar por seno de 45. Então, o T2 vai ser igual, vamos lá, aqui ficou parecendo 95, né? Vou tentar corrigir aqui. Seno de 45. Então, ó. E aqui, opa, eu coloquei errado, né? O T1 é 70,71. Agora sim. Então, o T1 que é 70,71 vezes seno de 45 dá 49,999, né? Vamos colocar 50, né? 50 newtons, tá? Então, o T2 é 50 newtons, né? Perceba que os T2 é igual a esse daqui, né? Então, não é por coincidência não, porque esse ângulo é 45, tá? Não é por coincidência não, porque o ângulo é 45 e o cosseno e o seno de 45 são iguais. Vamos lá, então o T2 tem que ser 50. Pronto, o que a gente tem? A gente tem o T1, a gente tem o T2, a gente tem o T4. Falta o T3, tá? Vamos para o próximo slide, que esse daqui já está cheio. Agora vamos calcular o T3 aqui, ó. Bom, aqui falta calcular o T3. Vamos pegar em relação a este ponto aqui, ó. Em relação a esse ponto, o que eu tenho?
eu tenho essa tração aqui para baixo, tá? Posso chamar de T, mas como eu chamei aqui de T, eu vou chamar de T5, tá? Esse T5 eu estou inventando o nome agora, tá? Não estava no exercício o nome não, tá? É que eu já chamei aqui de T, eu vou chamar aqui de T5. Tem o T5, tem aqui o T2, né, para cá, e tem aqui o T3. Então, o T2 para cá e o T3 para cá. O T2 eu já sei que é 50 newtons, tudo bem? E o T5, eu sei que o peso do B é 60 newtons. Então, o T5, o módulo dele é 60 newtons. Por quê? Porque se você pegar essa corda aqui nesse ponto, tem só o T5, que é essa corda aqui. O T5 é a tensão dessa corda, né? Só tem o T5 para cima e o peso de B para baixo. Então, o T5 tem que ser exatamente o peso de B, que é 60 newtons, tá? Então, já sei que essa corda que eu chamei de T5 é 60 newtons de tração. Essa corda aqui, T2, é 50 newtons de tração, que a gente calculou, acabou de calcular. E a gente tem o T3 que a gente precisa calcular. E a gente tem esse ângulo aqui, que esse ângulo a gente não sabe também. Aí a gente tem o seguinte, né? A gente tem que o T3 a gente pode decompor no T3x e no T3y, tá? E aí acontece o quê? Que o T3x tem que ser igual ao T2, ou seja, tem que ser 50 newtons, para anular aqui, ó, e não ter força resultante em relação ao eixo x nesse ponto. E o T3y tem que ser igual ao T5 para anular o T5, ou seja, tem que ser 60 newtons de módulo, tá? Vamos ver como que a gente calcularia o T3x e o T3y dependendo do T3. Então, vamos desenhar esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui a gente tem o T3. Aqui a gente tem o T3y. E aqui a gente tem o T3x, né? Lembrando que o T3x é o mesmo tamanho aqui. E tem esse ângulo θ, tá? Aí vamos ver, o ângulo θ está do lado do... Quem que é a hipotenusa? É o T3, né? O ângulo θ está do lado do T3y. Então, o T3y que é o cateto adjacente. Lembra que o cateto adjacente vai com cosseno. Então, no caso, o T3y que vai com cosseno, que vai ser T3 vezes cosseno do θ. E o T3x vai ser o cateto oposto. Então, ele vai com seno, que vai ser o T3 vezes o seno do θ. Aqui que a gente tem, ó, vamos pegar aqui, ó. A gente tem que o T3x é igual a T3 vezes seno de θ e o T3y é T3 vezes cosseno de θ. O T3x tem que ser igual ao T2, então vou trocar esse T3x pelo T2, que ele tem que ser igual ao T2. E o T2 é quanto de módulo? 50. Então, o T3x tem que ser igual a 50 para anular o T2. 50 de módulo para anular T2. Enquanto o T3y tem que ser igual ao T5. E o T5 é 60, né? Então, o T3y tem que ser 60 de newtons de módulo para anular o T5. Porque está em equilíbrio. Veja que aqui a gente tem duas equações com duas incógnitas, o T3 e o ângulo θ. Dá para resolver. Como? Eu vou pegar a equação 1 e dividir pela equação 2. Olha só o que vai acontecer. O que é a equação 1? 50 igual T3 vezes seno de θ. 50 não é igual a T3 seno de θ? 60 não é igual a T3 cosseno? Então, se eu pegar esse dividido por esse e esse dividido por esse resultado continua igual. Ou seja, eu vou dividir aqui o 50 por 60 e aqui por T3 vezes cosseno de θ. Mas, professor, pode isso? Pode, olha só. Se você ficar com dúvida, é o seguinte. 50 não é igual a T3 seno de θ? É. Se eu dividir os dois por 60, continua igual? Ué, você está dividindo por coisas iguais dividido por coisas iguais são iguais. Ou seja, e o 60 eu não posso trocar por T3 cosseno? Posso. Então, beleza. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, 50 dividido por 60, 50 dividido por 60, dá 0,8333, tá? Esse T3 corta com esse T3, fica aqui seno sobre cosseno que dá tangente de θ. Aí o que eu faço para achar o θ? Eu passo tangente para o outro lado como tangente menos 1. Então vai ser tangente menos 1 de 0,833, né? Que é o 50 sobre 60.
E aí dá para você calcular o θ. Cuidado que esse tangente menos 1 é o inverso multiplicativo, né? Não é tangente elevado a menos 1, é o arco tangente. Então vamos lá, tangente menos 1 de 0,833 dá 39,79, né? 39,8. 39,8 graus. Vamos ver a resposta que tem? Ó, tem o 39,8 aqui, ó. Pá. Tem um 39,8 que a gente chegou aqui. Tem um 39 que a gente chegou aqui, né? Vamos ver agora o valor do T3 para ver se a soma dá 223. Vamos calcular o T3 como? Bom, eu sei que o ângulo é 39,8, ou você joga aqui, ou você joga aqui, acha o T3, né? Vamos pegar aqui, ó, 50 igual T3. Esse seno de θ vai passar dividindo, e o θ eu já sei que é 39,8 graus. Pronto, dá para calcular o T3. 50 dividido por seno de 39,8 vai dar 78,11. 78,11 newtons. Agora dá para calcular quanto que é T1 mais T2 mais T3 mais T4. Vamos lá. T1, 70,71. 70,71. Mais o T2, cadê? O T2 a gente... Aqui, ó, o T2, que é 50, né? Tá estranho, né? T2, que é 50, mais 50. Mais o T3, aqui, que é 78,11. Mais o T4, que é 25. Que dá 223,8, né? 223,8. Vou truncar aqui só para ficar igual. 223 newtons. Então pronto, conseguimos aí T1 mais T2 mais T3 mais T4, deu 223, pouquinho, né? Ou seja, 223, e o ângulo deu 39,8. Então essa daqui é a resposta certa aí. Espero que vocês tenham gostado. Abraço e bons estudos a todos.